Bora falar de um assunto que é simplesmente fundamental na prática médica: a glândula tireoide. Ela é basicamente o maestro do nosso corpo, regendo nosso metabolismo, o nosso desenvolvimento. Entender como ela funciona e, principalmente, o que acontece quando ela não funciona bem é o que vamos desvendar hoje. E para guiar a nossa conversa, a gente vai usar como base a obra Fisiologia Essencial. Mas também vamos trazer informações bem práticas do Kenny Hub e do Laboratório São Paulo. Assim, a gente conecta a teoria com o que acontece de verdade no dia a dia clínico. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, vamos entender o cérebro da operação, o eixo de comando. Depois, vamos ver por que a glândula às vezes aumenta. Em seguida, os sinais clínicos do hipotiroidismo, como a gente diagnostica isso no laboratório, e no final, a gente junta tudo para ter uma visão completa. Vamos começar pelo começo, né? Pelo centro de controle. Pensa nesse eixo como se fosse o termostato que ajusta a temperatura e a velocidade de todo o nosso corpo. E o nome desse sistema é eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Parece complicado, mas a ideia é genial. É um sistema de comunicação perfeito entre três estruturas para manter tudo nos eixos. É essa conversa constante que garante que o nosso metabolismo esteja sempre no ritmo certo. E como essa conversa funciona na prática? É uma cascata super organizada. O hipotálamo, que é o chefe, libera o TRH. A hipófise, que é a gerente, recebe a ordem e libera o TSH. E o TSH vai lá na fábrica, a tireoide, e manda ela produzir T3 e T4. A parte mais fantástica é o final. Quando já tem T3 e T4 suficiente, eles mesmos avisam o chefe e o gerente para darem uma segurada. É o famoso feedback negativo. Perfeito, né? Mas e se essa comunicação perfeita quebra? O que acontece quando o sistema falha? Bom, um dos primeiros sinais visíveis de que algo vai mal é justamente o aumento da glândula. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Se a tireoide não está produzindo hormônios direito, por que ela cresceria? Parece contraintuitivo, né? Mas a resposta está na tentativa desesperada do corpo de compensar uma falha. Esse aumento tem nome, é o bócio. E, como uma das nossas fontes aponta, uma das causas mais clássicas, principalmente em algumas regiões do mundo, é a falta de uma matéria-prima essencial, o iodo. Sem iodo, a tireoide simplesmente não consegue montar os seus hormônios, não importa o quanto ela seja estimulada. Então, vamos ligar os pontos. A falta de iodo quebra aquele feedback negativo que a gente viu. Com pouco T3 e T4 no sangue, não tem ninguém para avisar a hipófise para parar. Resultado, a hipófise entra em pânico e começa a liberar TSH sem parar, basicamente gritando com a tireoide: trabalhe, trabalhe mais. E a tireoide, coitada, em resposta a essa gritaria toda, começa a crescer, a se multiplicar, tentando dar conta do recado. E aí surge o bócio. Toda essa bagunça hormonal, claro, tem um impacto direto na vida da pessoa. Agora a gente vai sair um pouco da fisiologia e olhar para a clínica, para a experiência de quem vive com hipotireoidismo. O hipotireoidismo, então, é um nome que a gente dá para essa síndrome causada pela falta de hormônios tireoidianos. E um dado super importante: na grande maioria das vezes, em mais de 90% dos casos, o problema está na própria glândula. É o que a gente chama de hipotireoidismo primário. Isso parece de forma bem clara no dia a dia. Se o metabolismo está lento, a pessoa se sente cansada, sem energia, letárgica, o corpo produz menos calor, então vem a intolerância ao frio. O metabolismo mais devagar também pode levar ao ganho de peso e olha que interessante, pode afetar até o humor, causando sintomas de depressão. Ok, a pessoa chega no consultório com esses sintomas. A suspeita clínica é grande, mas como a gente confirma? É aí que a ciência entra em campo e a gente conecta os sintomas com os dados dos exames. E a boa notícia é que o diagnóstico é bem direto, bem objetivo. Todas as fontes concordam. Medir os níveis de TSH e de T4 livre no sangue dá pra gente uma foto bem nítida de como a tireoide está funcionando. É o exame padrão ouro. E essa tabela aqui é sensacional. Ela resume tudo. Olha só, numa pessoa com função normal, TSH e T4 estão em equilíbrio. No hipotiroidismo primário, a glândula falhou, então o T4 livre está lá embaixo. A hipófise percebe isso e aumenta o TSH, tentando acordar a tireoide. Já no subclínico, que é um estágio inicial, o TSH também está alto, mas a tireoide, com esse estímulo extra, ainda consegue manter o T4 em níveis normais. É quase um grito de socorro. Agora que a gente já sabe interpretar os exames, vamos juntar as peças do quebra-cabeça.
Olhar para o quadro geral revela uns detalhes, umas nuances clínicas que fazem toda a diferença na prática. Então, a grande sacada é a interpretação. O hipotiroidismo primário é a falha já instalada, a fábrica parou de funcionar. Já o subclínico é um sinal de alerta, um aviso. É como se a fábrica ainda estivesse funcionando, mas só porque o gerente, a hipófise, está gritando o tempo todo com os funcionários, liberando TSH sem parar. É o primeiro sinal de que a glândula está começando a cansar. E essa aqui é uma dica de ouro, daquelas para anotar e nunca mais esquecer, principalmente quando se acompanha um paciente em tratamento. O TSH é um marcador de longo prazo. Ele te conta a história das últimas 6 a 8 semanas. Já o T4 livre é uma foto do momento. Por que isso é importante? Para a gente não ser enganado por aquele paciente que não toma o remédio direito, mas toma no dia de colher o exame, sabe? O T4 pode vir normal, mas o TSH vai continuar alto, denunciando mau controle. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Esse eixo da tireoide é um sistema super delicado, super ajustado. Isso faz a gente se perguntar que outras doenças, que outros medicamentos do dia a dia podem interferir nessa dança hormonal tão precisa. Entender essas interações é o próximo nível para realmente dominar o manejo da tireoide na prática clínica. Fica aí a reflexão.